E aí pessoal, boa noite. Começando mais uma live. Hoje com a presença ilustre da doutora Janaína Konen. Daqui a pouco vai entrar. Vocês me ouvem bem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fala, Israel. Pessoal entrando, esperando a doutora entrar. Ana Lídia. Obrigado, Ana. Esperando a doutora Janaína entrar. Fala, Gustavo, grande mestre de biomecânica. Aprendo muita coisa com esse cara. Cadê a doutora? Ah, aqui tá ela, vou chamar ela. Convidando aqui a doutora Janaína. Hello! Olá, tô aqui. Parece que a conexão não tá muito legal. Vê se o som tá bom. Doutora! Olá, tudo bem? Ô, ô. Tudo bem, e você? Tudo jóia. O som tá legal? Me ouve? Ouço. Tá dando uma picotada. Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo bem? O som, Eu tô achando que tá quando dando ele umas chega, ele tá cortadas legal, aqui. mas tá dando uma falhada. Tá dando uma falhada aqui? Tá, vamos ver. Que eu acho que pode ser isto. Enquanto isso, eu vou digitar aqui o título da live. Vamos lá. Tô desligando tudo aqui. Agora vocês estão me ouvindo bem? Agora tá bem. Pessoal, estão ouvindo bem a doutora? Se alguém puder dar um feedback pra gente aí. Deixa eu escrever aqui. Então vou ficar aqui. Deixa eu pegar meu tripézinho aqui. Tá. Eu vou ficar onde estiver mais tranquilo. Prontinho. Deixa eu fixar um comentário aqui. Conversemos. Vamos lá? Vambora. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Vamos ver se eu fiz a... Você tá bem, doutora? Tudo jóia, graças a Deus. Você tá em BH, né? Estou em BH. Moro aqui. Nascida e criada? Nascida na Venezuela. Criada até os 7 anos no México. Cheguei aqui com 7 e o resto aqui. Sabia não. Então você é venezuelana? Sou venezuelana. Mas seu pai trabalha militar? Trabalha em embaixada, alguma coisa assim? Meu pai é alemão, trabalhava na Mannesmann. Foi pra lá trabalhando pela Mannesmann. A Mannesmann é muito famosa em Minas, né? Tinha até a ver com mineração, tá boa, né? Agora ainda, acho que ele foi comprado pela Valoré, que é a Demag, onde ele trabalhava. Não trabalha, assim, ele morreu de câncer de pulmão, né? Tem 2 anos. Vai fazer 3, fez 3 agora, acho que vai fazer 3 anos agora. Certo. Doutora, deixa eu ver se eu fiz meu dever de casa direitinho. Você é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas, a UFMG, especialista em Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UFMG, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e membro da Endocrine Society, não sei se pronuncia isso certo. E sou coordenadora da pós-graduação da PUC Minas, em Estratégia Nutricional de Baixo Carboidrato. Sou coordenadora e leciono lá. Da pós-graduação em Estratégia de Baixo Carboidrato? Interessante. Para nutricionistas e médicos, na PUC Minas. Que legal. Estamos na segunda turma já. Fantástico. E aí podem participar qualquer profissional de saúde? Só nutricionista e médico, e assim, os médicos com muita luta. Com muita luta para trazê-los ou porque eles não queriam? Não, tem fila de gente querendo fazer para ser aceita, para a PUC liberar, né? Na verdade era só para nutricionistas, mas depois a gente conseguiu que pelo menos médicos pudessem fazer também, porque a gente entende que é interessante os médicos não aprenderem sobre isso, porque não sabem. Porque hoje os médicos não encaminham para o nutricionista low carb, porque eles têm medo de low carb, então ninguém encaminha para os pobres nutricionistas que sabem fazer isso. Então os médicos desconhecem, né, o que é, tem medo do colesterol.
da proteína, e aí vai, né? Terrível. Ainda bem que existe você e uma meia dúzia de heróis. É duro, viu? Vamos começar a nossa brincadeira aqui? Bora! Então vamos lá. Então a primeira pergunta, coincidentemente, é: que tipo de informações sobre alimentação e os impactos dela na saúde humana estudantes de medicina recebem durante a faculdade? Então, eu tenho 16 anos de formado. Deu uma mudada. Então... Será? Eu tenho 16 com 41. Formei com 23. Então, pode ter mudado muito. Mas eu vou te falar, até assim, entre os colegas de trabalho que eu tenho, que são pessoas formadas há menos tempo, né? Eu fui preceptora da residência no Risoleta Neves, aqui em BH, que é o hospital universitário da FED, que também tem, né, que é do FMG, que tem internato. Então, eu fui preceptora 5 anos dessa residência de clínica médica. Eu saí em 2017, quando o Pedro nasceu. E eu era professora também do internato de clínica médica da UFMG. Então, eu tinha acadêmicos do final do curso, né, que ficavam comigo. Então, com isso, eu tenho, assim, algum conhecimento do que é ensinado hoje na universidade, pelo menos na UFMG, que é uma referência em Minas, né. Hoje tem muitos problemas, né, tem várias faculdades muito boas em Minas de medicina, mas ainda é uma referência. E não tem muita coisa, né, no curso. Na verdade, a gente aprende que colesterol entope as artérias, que muita proteína faz mal para o rim. A gente sabe que a gente aprende que o exercício aeróbico é essencial para o emagrecimento e que não importa de onde vêm as calorias, né? Que não importa de onde vêm as calorias, o importante é que você tem que ter um déficit calórico para emagrecer e que se você tiver, você necessariamente vai emagrecer. E isso não acontece, eu vejo isso assim hoje, não é bem assim. E, na verdade, eu aprendi isso na endócrino. Então, assim, no meu título de especialidade pela SBEM, que só 30% dos endocrinologistas passam nessa prova, eu passei falando isso. Então, assim, não tem muito para onde correr. Sim, eu também aprendi alguma dessas coisas. E daí que surgiu aquela pérola dos, como é que é, contadores de peso, aquelas pessoas que contam calorias, como é que é? Os vigilantes do peso. Vigilantes do peso. Mas os vigilantes do peso, eles ajudam muita gente. Por quê? Porque as pessoas vêm de uma dieta lixo. Elas comem farinha refinada, elas comem açúcar, e aí o vigilante do peso tira isso. Então ele vai mais na comida de verdade, não tira todo o carboidrato, pelo contrário. Eu achava que era só a contagem mesmo. Não, eles têm uma noção de boa alimentação. Eu recebo muitos pacientes que fizeram vigilantes do peso. Quando eles fizeram vigilantes do peso, eles reduziram muito comida processada. Então, assim, eu nunca fiz, não sei o que eles falam exatamente, mas eu recebo muitos pacientes que já fizeram, e eles falam, não, desde o vigilante do peso que eu não tomo mais refrigerante, né? Mas eles comem carboidrato, não é low carb, mas tem um déficit calórico, sim, existe uma consciência de ter uma dieta mais equilibrada, no sentido de não ter tanto lixo, e muita gente emagrece 20 quilos com isso. Então, o problema é que tem pessoas que têm muita resistência insulínica e que depois delas largam, voltam a comer porcaria e começam a tomar um monte de remédio para emagrecer, aí realmente não funciona mais. Né? Então, cada vez que você emagrece e engorda de novo, você deixa como se fosse uma cicatriz no seu metabolismo. Ele nunca vai responder da mesma forma. Lógico, quando você tem 20 anos, sempre vai responder da mesma forma, tá, gente? Eu tô falando de pessoas normais acima de 30. Aí começa a complicar. Porque quando você é menino, o menino faz tudo quanto é porcaria que dá certo. Qualquer coisa dá certo. Mas o corpo da gente vai tendo algumas sequelas, umas memórias metabólicas. Então, cada vez fica mais difícil emagrecer mesmo. Então, hoje eu recebo pessoas na menopausa que já falam, já perdi 30 quilos, ganhei 40, perdi 30, ganhei 40 e agora não perco nenhum quilo. E não como nada, e jejuo 24 horas todo dia, e faz dieta hipocalórica, e tá lá com a mão gelada e não perde 1 quilo. Né? Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. Né? Você deve ver bem esse buraco lá embaixo, né? E é engraçado que você falou uma coisa, uma vez um nutricionista amigo meu, ele falou assim, rapaz, eu vejo, as pessoas gostam muito de falar, nossa, mas tá dando certo comigo, às vezes uma estratégia bizonha. Aí ele falou assim, imagina o que não tá dando certo. Se essa porcaria tá dando certo, imagina o que o pessoal tá fazendo que não tá dando certo. Mas olha só, então, na sua opinião, os médicos no geral estão aptos a orientar sobre alimentação e exercício físico?
falando assim daquele recém-formado? Ei, Maíra, então, eu não sei te falar um recém-formado, porque, por exemplo, um recém-formado que foi meu acadêmico, ele tá. Um recém-formado, ou um residente que passou por mim, tá. Então, algumas pessoas hoje, elas têm algum conhecimento, tem universidades particulares que têm, assim, uma preocupação, mas, honestamente, eu não vejo isso. Eu vejo mais dos recém-formados uma abertura da cabeça, residentes que me procuram, que me escrevem, que já têm uma consciência alimentar, mas eles não me dizem que aprenderam isso na universidade. Eles me dizem que aprenderam isso seguindo no Instagram e lendo por conta própria. Então, eu acredito hoje que não. Tá? Que um médico recém-formado, ou um médico até com muitos anos, né? Ei, Maria Vitória, um médico com muitos anos de formado, como eu, por exemplo, eu não estava apta. Eu fiz endocrinologia, e eu mandava comer pão integral light com cottage. Porque eu aprendi com meus preceptores, tá certo? E isso foi em 2012. Então, eu não posso falar por todos. Mas a minha percepção, que eu acho, eu sinto que não. Eu sinto que o médico hoje está muito perdido. Assim como muitos nutricionistas saem da faculdade com medo de reduzir carboidrato. E os médicos a mesma coisa. Né? Muito medo do colesterol, muito pouco conhecimento de medicina baseada em evidência, muito pouca crítica, embora em Juiz de Fora tenha uma universidade de medicina que eles têm aula de medicina baseada em evidência. Então tem faculdades melhorando. Eu sinto que há um movimento, mas eu ainda não percebo isso na prática. Eu percebo muitos colegas com medo da alimentação, eles ainda passam aquelas dietas de gaveta, tá? Que lindo, vai fazer endócrino por minha causa, bem-vinda. Tomara que você faça, Brenda. Então, assim, falta muito conhecimento, sabe, para falar de comida, eu acho. Falta. E, assim, falta humildade também, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu me lembro que eu fui trabalhar numa academia e aí tinha um rapaz lá que treinava em jejum. E nós, professores, ficávamos horrorizados, pensando que em qualquer momento a gente ia precisar catar esse cara do chão, que ele ia ter hipoglicemia. Então, assim, eu já recebi mensagem. Eu nunca tinha lido nenhum artigo sobre isso, eu já estava, rechaçando aquela hipótese, aquela situação. Eu já recebi mensagens desaforadas de personal trainers me xingando, porque meus pacientes estavam indo malhar em jejum e estavam tendo tonteira porque eu estava proibindo que eles comessem. Eu falei, não, dá um salzinho que vai. Dá um salzinho na hora, assim, melhor em 10 minutos, você termina o treino como você nunca viu. Mas é porque não sabe. Não sabe. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Quando eu dei aula em faculdade, aí eu fiz uma aula prática, e aí eu peguei um menino lá, que era corredor, e eu passei um treino de membros superiores para ele, intenso, pra gente fazer alguns testes e tal. O menino, passou mal. Os alunos desesperados. Professor, hipoglicemia. De repente até o Jean, que tá aqui, talvez até o Jean, que foi meu aluno, às vezes ele entra aqui. Aí sacaram um glicosímetro. Falei, galera, não é hipoglicemia. Aí foi lá, espetou o menino, a glicemia 120, não é hipoglicemia. Na verdade, comer em cima na hora de treinar é que provavelmente o fez se sentir mal. Né, doutor? Um pico de insulina pode dar até hipotensão, né? Muitos pacientes, quando começam a low carb e furam a dieta, tem isso, né? Come carboidrato do nada e fala que teve tonteira. Aí me liga desesperada, eu falei, não, você teve um pico de insulina e teve uma hipotensão depois. Então, assim, isso pode acontecer mesmo. Com o tempo, você tem mais flexibilidade metabólica, entrar e sair da dieta não é um problema tão grave. Mas no começo, se você vem de uma dieta muito ruim, você entra na low carb mesmo e resolve furar comendo muito açúcar de uma vez, você pode sentir mal por isso. Né? Então, a hipotensão é confundida com a hipoglicemia muitas vezes, né? Sim, muitas vezes. Mas a senhora disse que dá uma hipo ou uma hiperglicemia? Não, as pessoas, elas comem muito doce quando elas estão fazendo low carb, às vezes elas furam a dieta. Certo. Não tem hipoglicemia, elas têm uma hipotensão, tem tonteira, mal-estar, média glicose está normal. Sim. Mas o que eu falei é que você come muito carboidrato, você pode ter um pico de insulina muito alto. Perfeito. Tá? E aí, geralmente a glicose está normal, eles não têm hipoglicemia, eles têm uma hipotensão. Eles têm uma hipotensão, se sentem muito mal. E depois passa. Justo. Então, vamos continuar. Quando a senhora percebeu que a relação da alimentação com problemas de saúde são mais estreitas do que se imagina? Que momento deu... Opa, peraí. Da minha residência de endocrinologia inteira, eu passava mal, eu comecei a ficar muito doente, desde 2011, 2010, comecei a ter intolerância à carne
vermelha, eu passava mal quando eu comia carne vermelha, ficava 5 dias passando mal, com diarreia, dor de barriga, e aí eu comecei com uma tolerância à lactose também, ao ponto de eu não poder comer salsicha de hot dog, que eu passava mal, eu era uma detectora de leite em pó na comida. Muito mal mesmo, assim. Eu tinha uma anemia que não melhorava, uma rinite, sinusite de repetição, eu tinha uma enxaqueca monstruosa, que eu ia para o hospital, assim, muitas vezes no mês, nada melhorava. Eu vivia doente, nunca fui gorda. Na minha terra. Zé Meningite, adoro essa música. Eu já fiz a meningite também. Tipo isso. Eu tinha uma sacroileite, umas dores no quadril, meu fã era 1/640, tive uma tireoidite na época, e foi então que eu comecei a mudar a minha alimentação. Fui em 2 gastros, 3 endócrinos, todo mundo me passava dieta com comida integral, eu tinha hipoglicemia reativa, eu comia de 2 em 2 horas. Eu era conhecida por ficar mal-humorada se eu ficasse muito tempo sem comer. Meus residentes viviam me oferecendo comidinha, porque eu ficava passando mal, assim, eu tremia, eu ficava muito mal. De 2 em 2 horas eu comia. Enquanto eu não almoçasse e comesse muita comida, eu não estava bem. Aí, para não engordar, eu fazia muita atividade física. Então, eu nunca fui gorda, assim. Nunca fui magrela, nunca fui gorda. Sempre fui forte, mas passava muito mal. E aí, quanto mais integral eu comia, pior eu ficava, e foi só piorando. Chegou num ponto que eu desisti dos médicos, dos endócrinos. Comecei a ir em congresso de nutrição para ver, porque eu já estava de saco cheio. As dietas que meus preceptores me ensinaram para obesidade, nenhuma dava certo. Eles falavam que todo gordo mente, então por isso que não dava certo, que não é que eles não seguem, é porque eles mentem. Então, assim, isso aí é uma piadinha muito comum entre os endócrinos, médicos, todo mundo fala, gordo mente, ele não tá seguindo nada não, mas eu vejo que não era verdade, eu tinha pacientes que estavam seguindo e não emagreciam, e eu não conseguia responder por quê, eu tinha um título de especialista, aí eu falei, vou fazer nutrologia. Aí, não achei que ia me acrescentar muita coisa, porque quando eu peguei o material que estava sendo ensinado, eu falei, não, isso aí não vai mudar a minha conduta, então não está me ajudando, então não vou fazer uma outra especialidade por causa disso. Aí eu comecei a ir no congresso de nutrição esportiva, falei, quem sabe nutrição esportiva é mais legal. Aí eu vi uma aula sobre leaky gut, sobre corredores e transtornos gastrointestinais, aí sobre intestino permeável com grãos. Aí eu olhei e falei, gente, eu já não como nada, né? Aí eu olhei aquilo ali e falei, é isso, eu tô comendo tudo integral, tô doente, eu tô com leaky gut. Tudo que eles falavam que fazia, né, o mal-estar, tudo eu tinha, batia. Doença autoimune, meu fã estava alto, eu falei, vou ter lúpus, tinha tido uma tireoidite, eu falei, vou tirar grãos. Aí, meu anti-TPO e meu TRAB vieram positivos, que é de Graves, né, que é da tireoide, tudo positivo. Então você vê que eu estava toda bichada, toda avacalhada, né. Quando eu tirei os grãos em 30 dias... Tentando se alimentar de maneira saudável. Tentando me alimentar de maneira saudável. Não, orientada por 3 nutricionistas. Teve uma professora da Federal de Nutrição que falou que eu devia ter um câncer. Porque quem tem câncer, que geralmente tem intolerância à carne vermelha, que depois descobre o câncer. Então, assim, nesse nível de... Ninguém sabe nada, assim, que eu tinha. Quando eu tirei os grãos, eu já não comia farinha refinada, macarrão, essas coisas. Aí eu fazia uma dieta que chama perricone, então eu comia só grãos slow, né, que é feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. Só comia isso, não comia tubérculo, porque eu já tinha tirado, porque eu coloquei um Libre, e eu vi que tubérculo subia muito minha glicose, eu comecei a tirar todos os tubérculos e tal. Aí eu vi que pão integral também subia, mas aí não sobrava o que comer, né, então eu falei, não, vou ver o que eu faço. Quando eu tirei tudo, aí eu melhorei, assim, me senti muito bem, e aí uma amiga minha falou, isso é low carb que você tá fazendo. Eu, low quem? Isso é low carb. Aí falou assim, entra no blog do Souto. Quem que é esse cara? É um urologista. Eu falei, eu vou ler o blog de urologista? Você tá maluca? Janaína, você tá muito enganada. Aí falou assim, você conhece o Zé Neto? Eu falei, conheço, da faculdade, né, da minha época. Ele, conversa com ele. Aí eu liguei pro Neto, falei, que história é essa de Souto? Minha filha, você tá atrasada. Entra no blog e lê. Aí eu entrei no blog do Souto, comecei a ler. Doutor? Foi em 2016. Aí eu entrei no blog do Souto, 2016. Ou 2015, 2016. E aí, comecei a ver que tinha o livro do Gary Taubes. Aí parei de ler o blog, fui no livro do Gary Taubes. Aí voltei no blog. Aí comecei a ler tudo, aí peguei todos os livros, podcasts, em inglês, em português, audiobook. Eu trabalhava no Risoleta, que era meia hora da minha casa, então eu ia e voltava ouvindo audiobook. Toda hora de cafezinho, o pessoal ia fofocar, eu ia ouvir audiobook e estudar artigo. Eu li, assim, uns 10 artigos por dia. Tinha uma pilha, todo dia eu tinha uma pilha de artigo na minha casa. Porque eu tava muito atrasada, né? Muito atrasada. Aí eu falei, não. Então foi... E aí que eu vi, e aí eu entrei na cetogênica, porque aí eu li artigo de enxaqueca, né? Aí eu comecei a fazer cetogênica. Em 30 dias eu melhorei minha enxaqueca, eu nunca mais tive enxaqueca.
eu consegui comer carne de novo, eu não passei mal. Minha intolerância à lactose melhorou, de eu poder comer queijo, mesmo assim. Hoje, se eu puser creme de leite, eu consigo, não passo mal. Uma E com residente de 3 Belo meses, Horizonte, isso aí é... minha anemia melhorou. Minha anemia melhorou, não tive nunca mais anemia. Meus anticorpos negativaram da tireoide. Meu FAN foi para 1 para 80, era 1 para 640. Você diluía meu sangue 640 vezes, dava positivo. Foi para 1 para 80. Então, assim, não tem o que dizer, né? Então, assim, com isso, e eu estudando e vendo a evidência que tinha, eu simplesmente não tenho nem o que discutir. Eu nem me dou o trabalho de ficar batendo boca por causa disso. Eu vivi isso na pele. Fantástico, fantástico. Então, a minha próxima pergunta era como foi o primeiro contato com o conceito low carb, qual a sua reação? Você já falou que foi... O que era isso? O que é isso? Então, olha só, qual o principal problema endocrinológico que a senhora recebe em seu consultório e quais as causas desse problema? Ei, Adriana tá aí, Patarroio. Eu recebo no meu consultório hoje obesidade, diabetes, ovário policístico, enxaqueca grave para fazer cetogênica. Aí tem assim, como eu sou cetogênica, né, já vem os pacientes para cetogênica, endometriose, câncer, enxaqueca, Alzheimer, que eu tenho protocolo, eu faço o protocolo do Bredesen, mais a cetogênica. Recebo hipotiroidismo muito. Recebo crianças obesas, diabetes tipo 1, para fazer low carb, que são pacientes muito descompensados, que nada resolveu e com low carb fica lindo, maravilhoso, né? Param de cair na rua de hipoglicemia e hiperglicemia. Acho que é isso. Recebo um pouco de reposição hormonal, também, lá na clínica tem a Cíntia que faz implante. Low carb para diabetes tipo 1 é tão positiva quanto é para o tipo 2? Não. É low carb para o tipo 1, você fica na linha reta. Porque um diabetes tipo 1, quando você pega um sensor, é assim. E é bom. Tipo, normal. Quando a pessoa vai fazer low carb, no sentido Bernstein, não é só low carb, é Bernstein, é diferente um pouquinho. Não é uma dieta low carb, high fat, é low carb, high protein, as insulinas são diferentes, tudo é diferente. Eu tenho um trabalho que eu faço com a Carol Lineb, do Diabetes Home Guide, que é muito bom esse Instagram, então a gente trabalha juntos também, a Daniela, que é nutricionista, a gente faz um trabalho multidisciplinar com o diabetes tipo 1. A pessoa que tinha muita hipoglicemia e hiperglicemia, nossa, fica uma linha reta, fica lá dentro, ó. 80% dentro do alvo, 90% dentro do alvo, isso é impensável. 5 a 10% dos DMU no mundo estão nesse controle. 5 a 10% no mundo. Eu consigo isso com low carb, se o paciente faz, né? E a insulina, lógico que a quantidade ela muda, mas o tipo da insulina também muda para o paciente? DMU? Muda. A gente usa a insulina basal. Existe uma tendência em usar algumas basais mais modernas, como a Degludec, que é a Tresiba, uma vez ao dia. No DM1 é muito comum usar 2 vezes ao dia, mesmo sendo a Tresiba. A gente tem a ultra rápida, que a gente usa para correção de glicemias altas, né, que é uma insulina ultra rápida, e a gente usa a insulina regular, que é uma insulina gratuita no SUS, para fazer a contagem da proteína do almoço. Então, em geral, algumas crianças usam a ultra rápida, mas ela não é necessária. Então, por exemplo, uma criança pobre conseguiria fazer, se ela ganhasse pelo menos uma basal boa, porque eu fazer com NPH diabetes tipo 1 é triste, mas assim, a gente até consegue. Mas não precisaria gastar com uma insulina mais cara, em tese. Se ela fizesse, por exemplo, Bernstein mesmo, você poderia fazer tudo com insulina regular. Mas as contas são todas diferentes. E como ela não vai comer muito carboidrato, não tem problema. Porque a regular, ela faz pico ela começa a agir em meia hora e faz pico com 1, 2 horas. Então não é adequada para cobrir um carboidrato. Então quando a pessoa fura a dieta, ela tem que usar uma ultra rápido. Vou comer pão, vou usar ultra rápido, porque o carboidrato dá pico rápido. Pizza. Aí não, a pizza, você sabe que a pizza é diferente porque tem proteína e gordura. Então o pico, certo. A gente tem até um bolos, né, na bomba de insulina, que é o bolos pizza, que ele é assim. Então você solta um pouquinho antes e o resto vai depois. Porque tem um pico tardio. Então a gente leva em consideração o que a pessoa come, quando é esperado o pico de glicemia e quais insulinas que a gente vai usar para qual momento. Inclusive quando ela quiser furar a dieta. Entendeu? Então tudo isso é pensado, é totalmente diferente. É muito complexo. Assim, para a gente explicar aqui, mas no dia a dia, para o paciente é bem mais tranquilo. Sim. Uma vez a minha mulher atendeu minha mulher nutricionista, né? Atendeu uma criança com diabetes.
E aí ela passou low carb para a criança, aí a médica voltou a dieta para minha mulher e falou para colocar mais carboidrato para se adequar à insulina. Você sabe que quanto mais insulina, maior o risco de hipoglicemia numa criança. Olha que loucura. É um absurdo. Né? Não tem nem o que dizer. Tem. Não tem um contrassenso. E, doutora, como e quanto a regulação hormonal está ligada à alimentação? Está totalmente ligada, né? Na verdade, a gente tem hormônios que aumentam a fome, a gente tem hormônios que vão engordar ou emagrecer. Então, por exemplo, tá? O cortisol. Nós estamos confinados aí, nós vamos falar disso, né? Então, o cortisol é um hormônio do estresse. É um hormônio de fugir do cachorro, né? Você vai fugir do cachorro, você tem que ter um pico de hormônio para o seu fígado liberar um tantão de glicose para você conseguir fugir do cachorro, tá certo? De assim, rapidão. Então, a gente, no estresse emocional, no estresse de fuga, no estresse infeccioso, a gente libera cortisol e noradrenalina, né? A noradrenalina faz o fígado liberar glicose. O cortisol vai fazer seus músculos mais... você vai ficar mais resistente à insulina, vai liberar glicose também e vai te dar fome. Então, ó, imagina uma pessoa que vive estressada, que briga com a mulher, com o chefe, com os filhos. Essa pessoa vai ter um ritmo circadiano de cortisol totalmente alterado. Então, o cortisol tem picos durante o dia que variam, né? O maior pica de manhã, que é a hora que você vai levantar, caçar, matar bicho para comer. De noite ele cai porque você vai dormir. Tem pessoas que é o contrário, que o pico é à noite, inverte tudo, são as pessoas que comem muito à noite. Muita gente com obesidade que tem dificuldade fala de manhã não tem fome. Eu já faço jejum a vida inteira e tô gorda. À noite eu como o mundo. Provavelmente elas têm alteração do ritmo de cortisol. Plantão, quem trabalha de plantão, profissionais da área de saúde, vigias, Uber, táxi, que trabalha à noite também. Tem dia que dorme de dia, tem dia que dorme de noite. Altera todo o ritmo de cortisol. Então a fome aumenta, a pessoa não consegue emagrecer, não consegue ganhar massa magra, porque o cortisol impede o ganho de massa magra. Faz você perder massa magra e faz você acumular gordura no abdômen. Então, tudo que ninguém quer é o tal do cortisol alto. O uso de remédio também de corticoide a longo prazo faz isso também. Quem usa muito corticoide, fica com a cara de lua cheia, as pernas e braço fino. Né? E você olha e você vê essa. E a barriga grande, em forma assim, né? Você vê, ó, aquela pessoa usa corticoide. Você sabe de longe, eu entro no meu consultório, eu já sei. Então, isso é o cortisol. A tireoide. Então, os hormônios tiroidianos são muito importantes na manutenção do peso. No hipotiroidismo, a pessoa vai ganhar peso. Vai ganhar peso, vai dormir mal, vai ter enxaqueca, vai ter fluxo menstrual aumentado, não vai ter cabelo, não vai ter unha, vai ter depressão, vai alterar o colesterol. Então, e tireoide influencia em tudo. Aumenta o apetite, dá instabilidade emocional, né? Na reposição hormonal, na menopausa. Na menopausa, as mulheres aumentam a resistência insulínica, perdem massa magra. Então, é muito importante, perdem osso, aumenta a fome, dá alteração de humor, isso muda o comportamento alimentar. Então, o hormônio faz tudo na vida, né? Pro bem e pro mal. Não, e o que a senhora está falando aí é que não existe uma peça não mágica. Não me chama de senhora, pelo amor de Deus. Pode me chamar de Janaína. Não precisa me chamar nem de doutora, nem de senhora. Não, aqui tem um monte que não me respeita. Pode me chamar de Janaína. Normal. Não, pode me chamar de Janaína, você. Tá. Jana, pode ser Jana? Pode. O interessante que você falou é que não há uma resposta mágica, uma alteração no único fator que vai mudar muita coisa, né? São várias pequenas coisas que precisam estar organizadas para você conseguir um grande resultado. É isso? Sim, desde dormir bem a estar de bem com a sua esposa ou seus filhos e seu chefe. Justo. Uma perguntinha aqui, puxando aqui mais para a minha área, do pessoal que quer ganhar massa magra, há alternativas não farmacológicas para elevar a concentração de hormônios esteroides anabolizantes? Claro! Primeira coisa, musculação. Malhar aumenta a testosterona, ganho de massa magra aumenta a testosterona. Como aumentar a testosterona sem malhar? Só de comer uma dieta rica em gordura e colesterol, você tem mais hormônios, né, mais cortisol, mais colesterol, que é um precursor de testosterona. Então, a dieta cetogênica é uma excelente opção para você aumentar a testosterona. Mas, como é que eu vou ganhar massa magra fazendo dieta cetogênica? Com bom nutricionista, com bom educador físico, você vai comer calorias suficientes, proteína suficiente, fracionar a proteína, evitar jejum, a não ser que você esteja obeso, mas se você estiver magro e quiser ganhar massa magra, você vai evitar jejum, você vai fracionar a proteína e as calorias e vai conseguir ganhar massa magra na cetogênica.
tá certo? E a testosterona pode subir. É muito comum meus pacientes aumentarem a testosterona com a dieta cetogênica, mesmo antes da perda de peso. A perda de peso também faz aumentar a testosterona. Por quê? Porque a gordura abdominal tem aromatase, que é uma enzima que aromatiza a testosterona e transforma ela em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, a banha rouba a testosterona de vocês, homens. Vocês têm que ter, não pode ter banha, porque tem que ter barriga de tanquinho. Será e aí, que ao longo do tempo... É por isso que quem tem muita barriga, assim, também tem peitinho? Porque Tem tá com peitinho, muito... é mama mesmo, tem que ir pra faca muitas vezes, não é banha, é mama. Muitos homens obesos, adolescentes obesos, têm ginecomastia pela aromatização da testosterona. Por isso que quem bomba na academia fica tomando a bomba e toma inibidor de aromatase. É aqueles kits mirabolantes de quem está bombando para evitar a ginecomastia, que são os efeitos colaterais. Se você está gordo e tomando testosterona demais, você vai aromatizar e vai ter ginecomastia, vai ter a mama. Então, o que a gente faz? O obeso, se ele for muito obeso, e às vezes você vai usar uma testosterona nele porque ele está com hipogonadismo, ele pode ter ginecomastia, isso acontece. Então, às vezes, só de emagrecer a testosterona aumenta. Eu vou usar testosterona em obeso só quando a testosterona está muito baixa, 200, 270. Tá lá 300, 400, tá ruim, tá ruim. Mas nem sempre eu vou usar. Porque só de emagrecer com a dieta certa e musculação, a testosterona sobe. E ao longo do tempo isso vai se potencializando, porque ele vai perdendo gordura. Então o roubo é menor. Fantástico. Não há nada numa dieta cetogênica que me diga que a pessoa não vai ganhar massa muscular, porque ela tem tudo. Ela tem o colesterol para formar os esteroides anabolizantes, correto? E tem a proteína para construir os músculos. E as cetonas em si diminuem a perda de músculo. Tanto que no câncer, a dieta cetogênica está sendo usada para evitar a caquexia do câncer de pâncreas, por exemplo. Porque ela preserva a massa magra. Fantástico. Pessoal, eu tenho uma série de perguntas para fazer aqui para a doutora, então, se sobrar tempo no final, eu vou fazer de vocês, mas a gente tem aqui um script, então não vai dar para responder as perguntas de vocês, provavelmente. Quanto tempo eu te tenho, doutora? Por sinal, nem combinei contigo. É 1 hora, porque senão cai, né? No Instagram você não consegue salvar a live. Não, agora acho que fica mais. Fica? Eu não sei disso, não. Deixa eu ver. Não sei, olha aí, gente. Gustavo Lima ficou 3 horas. Gustavo Lima ficou 3 horas. Esse povo tem 1 milhão de seguidores, tem umas direitos diferentes, você sabe, né? Vamos lá. E com relação ao uso de hormônios anabolizantes para fins estéticos, qual a sua posição, Jana? Eu não uso. Eu não uso porque eu trato complicações disso. Em mulheres, eu já peguei mulheres com clitoromegalia de não conseguir vestir calça jeans. Meu Deus, nossa. Já peguei muita insuficiência hepática. Cheguei a pegar um paciente com insuficiência renal aguda que foi para diálise de 23 anos, isso na faculdade, né, eu estava no transplante pâncreas-rim, chegou esse menino. Então, eu acho que, assim, eu respeito halterofilistas, eu não faço, eu faço, se vai fazer isso, não vem em mim para fazer TPC, né, que é terapia pós-ciclo, só porque eu sei fazer, que a gente faz isso, né. Então, eu evito isso, não é o tipo de paciente que eu procuro, embora eu respeite eles, tenho amigos que fazem. Agora, eu uso testosterona em mulheres, se ela estiver baixa, se a mulher estiver sem libido, uso em mulheres idosas, para ganho de massa magra, sarcopênicas. Então, eu acho que tem o seu lugar, não tenho medo de usar, mas eu não uso estanozolol, né, essas coisas injetáveis em mulheres, não uso. Já atendi muita mulher com alopécia, que ficou careca, já atendi muita mulher que a voz engrossou e não voltou mais, mulheres que chegam em amenorreia e acne, costas inteiras. Eu sei que, é porque o fulano não sabe fazer direito. Beleza, então eu não sei fazer direito, então eu não faço. E eu corroboro, doutora, eu acho que eu já vi mais efeitos colaterais e insatisfação do que satisfação. Eu quero tratar a gente que precisa de mim para melhorar a saúde. E assim, eu entendo que a estética é importante para muita gente, eu valorizo, eu até uso quando tem necessidade, mas não dessa forma que é feito com esses coquetéis. Não, eu não mexo com isso. O que eu falo é o seguinte, eu trabalho com saúde. Uma estética melhor ou futuramente maravilhosa é só uma das consequências de você ter uma saúde melhor. Doutora, então, olha só, Jana. Oi. Sobre o Covid-19, mudar um pouco de assunto.
Vamos falar de um assunto que ninguém está falando no momento. O Covid-19. Qual a sua visão geral sobre a doença, as medidas tomadas e o desenrolar da pandemia? Você tem um palpite para as próximas semanas e meses? Um conselho de amiga? O meu palpite não é muito bom. Se você olhar a estatística dos casos encerrados, que todo mundo fala de letalidade, mortalidade 3%, né? Mas se você vai olhar a estatística dos casos encerrados, no World Meter, que é um site, depois você entra, é World Meter, é Mundo Meter, né? Em um sitezinho verdinho, lá tem a estatística do mundo inteiro, de todos os países, é bem legal esse site. E lá eles têm a estatística dos casos encerrados, que são as pessoas que ou morreram ou se curaram. Quando você vai nesse negócio, a mortalidade é 20%. Tá? Então, eu não sei, ninguém fala sobre isso. Mas é engraçado, se vocês olharem a Itália, a Espanha, eles já passaram de 10%. Eles estão, devagarzinho, eles vão até chegar em 15%, talvez 20%, a gente não sabe. Isso se não usarem essas medicações que estão sendo testadas, a hidroxicloroquina com azitromicina, a vitamina C em dose alta e várias outras coisas que as pessoas estão testando aí. Isso é história natural, porque a curva sobe, mas ela tem que descer, e na descida morre muita gente também na área debaixo da curva. Então, não existe isso de subiu e de repente fez isso e ninguém morre mais. Então a gente percebe que para de aumentar os casos, mas as mortes continuam. E quanto mais rápido aumentaram os casos, mais morte tem, porque o sistema de saúde não consegue absorver tudo isso. Então, eu entendo a Alemanha, por exemplo, tem uma mortalidade aí de 2%, vai chegar a 3%, não vai passar disso, porque a Alemanha testa todo mundo, isola todos os contatos desde o início. As pessoas nem vão ao hospital, os médicos vão nas casas, eles têm o táxi do Covid lá na Alemanha, saiu até no New York Times uma reportagem bem bacana, mostrando tudo, por que a Alemanha não morre, gente. Né? Que fizeram até piada comigo, que eu sou alemã, meu pai é alemão, eu falei assim, então eu posso sair na rua que não vai acontecer nada, né? Na verdade, não tem nenhum fator genético, é um fator comportamental, eles têm dinheiro, logo que começou, eles começaram a testar, e aí meu palpite no Brasil, eu tive sintoma de Covid, fiquei esperando, aí não melhorava, tô com falta de ar, nos esforços, aí eu fiz um PCR quinta-feira agora, e não saiu o resultado. Aí sábado eu tive muita dispneia, fui para o socorro, melhor para o hospital de Belo Horizonte. Cheguei lá, isso é dengue, não sei o quê. Aí falaram assim, eu falei, faz os exames, das complicações pelo menos. Ele, mas a gente não faz a sorologia e nem faz o PCR do Covid. Eu falei isso, mas eu tô com sintoma, lá em casa mais 2 pessoas estão com sintoma. Isso é estresse. Eu falei, então tá. Mas de qualquer forma, a gente só faria se você internasse muito grave. Então, o que está sendo feito em Belo Horizonte e em muitos lugares do Brasil? Não tem kit suficiente, só vai fazer teste quem tiver muito grave ao ponto de internar, então é totalmente subnotificado, a gente só vai conseguir saber a magnitude quando começar a morrer muito mais gente do que o número e passar a estatística, passar dos números lá que são esperados, e aí vocês vão ver o que está acontecendo, como no Equador, que tem lá 119 mortos na estatística, mas tem um lugar lá no Equador que a polícia foi buscar 300 mortos de carro, que estavam mortos nas casas há mais de 24 horas, com as famílias, deteriorando, o lugar é bem quente, e deixaram 100 para trás, porque não conseguiram trazer. As pessoas estão sendo queimadas no meio da rua, não dá tempo de fazer nenhum exame, e não vai para a estatística. A Índia, na minha opinião, vai ser pior, porque as pessoas já estão na rua, e não tem para onde ir, estão passando fome. Então, o mundo subdesenvolvido, os pobres, são os que mais vão tomar ferro, porque todo mundo mora junto, a mãe, o filho, o irmão, o tio, o sobrinho, o papagaio, o cachorro. E aqui, gente, nas nossas favelas não é diferente. A nossa classe média, tá? Já todo mundo mora junto. Então, eu acho que vai piorar nas próximas 3 semanas. Eu acho que quanto mais as pessoas negligenciaram no começo, pior vai ser. Belo Horizonte, o isolamento está mais ou menos funcionando, por isso que deu uma segurada. Mas metade do Brasil está na rua. É uma vergonha, eu acho, a postura de vários políticos, do nosso presidente, uma vergonha, dissociado, assim, acho que não tem nem o que dizer, né, tá morrendo gente, e não dá para banalizar isso e falar, vai morrer, todo mundo vai morrer um dia, igual foi dito, não é assim que eu penso. Então, assim, eu acho que pode ser que a mortalidade seja 3%, se for 3% de 3 milhões, quantas pessoas vão morrer? Se for um parente meu, eu vou ficar muito triste, eu acho que você também. Então, quem pode ficar em casa, fique. Quem não pode, vai trabalhar. Eu acho que a gente tem que entender que tem pessoas passando fome. E morrer de fome, se eu tivesse que morrer de fome, eu preferia correr o risco de morrer de Covid. Então, eu respeito totalmente essas pessoas que dependem do seu trabalho diário.
tá? Mas eu estou na minha casa. E enquanto eu puder trabalhar de casa, online, eu vou trabalhar de casa. Eu não vou me expor, tenho um filho pequeno para criar. E aí meu resultado saiu negativo. Só que eu estava com sintoma típico. O químico me ligou do laboratório. Falhou um pouco. Tá dando para ouvir? Peraí, já falhou um pouco. Volta um pouquinho, você falou que deu negativo. Aí, só que eu tô com sintoma sugestivo, o bioquímico do laboratório me ligou. Porque a minha babá tava com sintoma também. E a dela deu negativo. Aí ele falou pra mim, mas como é que ela tá? Eu falei, ela tá assim, assim, assim. Eu também tô assim, assim, assim. Aí ele falou assim, pois é, esse vírus tá dando nó na gente. Eu, por quê? Não, porque o PCR só tem 63% de sensibilidade. Eu falei, como assim? Esse é o melhor exame, eu paguei particular. Ele tem 63% de sensibilidade. Significa que ele só tem validade se ele vier positivo. Porque se ele vier negativo, eu tenho 40% de chance, tá errado o exame. É quase como julgar uma moeda. Então, se todo mundo que der negativo sair na rua e falar, tô liso, beleza, tá transmitindo. Então, os exames, gente, quando eles dão negativo, não vale nada, não. Só vale quando dá positivo, que aí você tem certeza que você tem. Porque se der negativo, você não tem certeza. Olha isso. É mais ou menos como o exame de farmácia de gravidez, né? Não, os de gravidez são bem melhores. Hoje de urina, que é isso, super sensível. Ele pode dar falso positivo, mas não dá falso negativo, não. Difícil, só se for no primeiro dia. O exame de gravidez é muito melhor. Eu achei que era o contrário, na verdade. Então, tá. E o confinamento, ele perturba os hormônios? Há sintomas que devemos ficar atentos com relação à parte hormonal de ficar confinado? Com certeza, gente. As pessoas começam a ficar nervosas, estressadas. Eu já peguei meus pacientes com cortisol subindo, que fizeram exame agora, que não era alto, só do confinamento subiram. Para de fazer exercício, né? Não conseguiu ainda um bom personal que está orientando, igual o meu está me orientando online, quando eu dou conta de fazer. Esses dias eu não dei conta porque eu estava me sentindo mal, mas estou malhando personal online dentro de casa, com borrachinha, pezinho e peso do próprio corpo. Tem gente que ainda não conseguiu, não tem dinheiro para ter personal, não sabe fazer, tem medo, tem lesão. Essas pessoas, a resistência insulínica sobe, os diabéticos, a glicose começa a subir, porque não está fazendo exercício direito. A depressão pode aparecer, uma ansiedade, as pessoas começam a pedir muita comida, e às vezes pede fast food, muita gente dentro de casa. Às vezes você comia fora, conseguia fazer sua dieta, e seu marido não é muito legal com você, e aí você começa a comer o que tem. Então, muitas pessoas engordam por isso, por estresse, por falta de atividade, que fazia muita atividade, para de uma vez, né? Aí não consegue dormir bem, fica só no celular, ansioso. Então, o confinamento mexe com tudo. Eu fiz uma enquete esses dias, perguntando se as pessoas já estavam sentindo os efeitos psicológicos. Foi uma semana atrás do confinamento, 50% disseram que sim, que já estavam se sentindo meio deprê. Lógico. Não, e a gente olhou para a Itália e via que todo mundo morria só na Itália. A gente falou assim, isso é uma coisa só da Itália. Mas quando você vai ver em Nova York, estão morrendo 700 pessoas em Nova York por dia, 800 pessoas por dia em Nova York. Na França, 700 pessoas por dia. Nos grandes centros, que tem os melhores hospitais. Como vai ser quando essa doença chegar no SUS? Os hospitais, eles já são cheios, né? A gente tem eu trabalhei no SUS 8 anos. Então, eu vejo um esforço muito grande aqui em Belo Horizonte, já tem o hospital de campanha ficando pronto, as pessoas estão se preparando. Mas, pelo que a gente percebe, não vai ser suficiente. Mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Mas é notório, assim, que não é só na Itália. Né? Os outros países também têm. Então, quem não tem? Quem não está morrendo? Quem testa muito e busca ativa os contatos e isola os contatos. São essas pessoas. Países que têm como proteger os idosos de fazer um isolamento vertical legal, né, que aqui eu acho difícil fazer isso legal, acho bem complicado, só os ricos conseguem, os pobres vão se ferrar, eu não acho isso justo. Né? Essas pessoas que testam, e exame confiável, porque os nossos exames não estão confiáveis. Né? Esses kits que vieram da China, a Espanha devolveu quantos milhares de kits para a China que não tinha nem 30% de sensibilidade. Então você pega 100 pessoas que têm o Covid, faz esse teste, só 30 dá positivo, os outros 70 dá negativo, e eles têm o Covid. Então, tem muita sorologia vindo. Na verdade, não. Bom, só se for 100 pessoas contaminadas, porque se for 100 pessoas que não se sabe ao certo, você pegar 30%, o que vai acertar é menos ainda do que 30%. Ah, sim, lógico, mas eu estou falando assim, um exame, que se você testa 100 pessoas que têm a doença e só 30 vai dar positivo, é um exame muito ruim para triagem.
É É um verdade. exame muito ruim para triagem. Né? Então, se você quer triar e deixar a pessoa tranquila, se deu negativo, beleza, é negativo mesmo. Você tem que ter um teste muito sensível, igual HIV. Né? Os exames que a gente faz para o primeiro exame, né, que é o ELISA e tal, super sensível, pode até dar falso positivo, mas dificilmente ele vai dar um falso negativo. Quando ele é negativo, você respira mais tranquilo. No nosso caso, a gente não tem isso. Então, você está com sintoma compatível, você faz o exame, não dá nada. E a gente vê muito isso nos Estados Unidos, eles estão falando, ó, a pessoa chega no hospital bem, com falta de ar leve, você manda a pessoa embora, ela volta 4, 5 dias depois, interna e morre. Isso me diz que a gente não tem uma triagem legal, que precisa melhorar. Total. E O seu aqui em Belo próprio Horizonte está caso, fazendo 400 testes né? por dia. 400 testes por dia em Belo Horizonte. Tem 40 mil pessoas suspeitas sem testar. Os mortos sem testar, a gente não consegue nem saber quem morreu era de Covid, porque tem H1N1, tem outras viroses acontecendo, que matam também. A gente não consegue saber do que a pessoa morreu. Então, eu estou angustiada com isso, sim. Não vou ficar falando, não é nada, porque eu não me sinto assim. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito sincera, sou muito transparente. E eu acho que é possível ter uma mortalidade de 3%, lá na Alemanha. Aqui vai ser muito mais do que isso, vocês podem esperar. Só que não vai aparecer. Né? Talvez não apareça, porque a gente não tem teste para todo mundo. Mas eu acho que 3% em lugares organizados, que testam muita gente, né? E que você consegue afastar. Do jeito que está na Índia, no Equador, no México, que eles estavam, o povo tudo morrendo em Nova York já, eles não estavam nem aí, agora que começou a isolar. Eu acho que vai evoluir mal. Na Venezuela, que não tem água corrente nos hospitais, não tem água nos hospitais na Venezuela, não tem papel higiênico na cidade, em Caracas, como vai evoluir nos nossos vizinhos? Então, acho que a gente tem que pensar muito mais globalmente, olhar para os lados e pensar nos pobres, do que só no rico, que pode virar para o pai dele, para a mãe dele e pôr num quarto de hotel na cobertura. Entendeu? Então, e mandar entregar comida lá. Muito fácil. Eu vi uma favela na África do Sul que o pessoal usa banheiro coletivo. Não tem água em casa, é um banheiro coletivo, tipo aqueles de show de sertanejo. É um negócio assim. No interior da Bahia, eu pedi para usar o banheiro uma vez, aí a pessoa olhou para mim sem graça, o que foi? É no mato, doutora. Aí eu, tá. Não tem banheiro. Tem gente que é no mato. Tem gente que mora 5 pessoas num quarto, gente. Vai. Não, sim. Não dá pra fingir que não é assim. No Equador, as pessoas estão morrendo dentro de casa e tem um morto dentro do quarto. Porque o hospital recusa receber, o Rabecão não vai buscar, não tem caixão. Acabou o caixão de madeira no Equador, isso é de ontem. Olha na BBC, quem quiser ler sobre isso. Eu chorei na hora que eu li. Deus! O que vai ser dos nossas pessoas carentes? Como que a gente vai dar suporte para essas pessoas? Dá um frio na espinha. Falaram aí, e o clima? Houve uma conversa de que acima de 20 graus ele não funcionaria bem, mas eu tive a curiosidade de procurar a temperatura em Guayaquil nesse momento. Ela varia entre 20 e 30 graus. É algo parecido com o Brasil. É quente. Lógico, e nós estamos... quente. Guayaquil, você falou. Então não faz diferença. Tinha esquecido. Você viu aí, então, né? A tristeza. Depois você lê. Não, falaram que no calor não ia espalhar, que não ia o quê? Que não ia o quê, gente? Você esquece. O que nos protege, o que pode nos proteger, é que tem alguns estudos com BCG, talvez dê alguma proteção. Em nosso país, ele é vacinado em massa com BCG. Tal. Porque eu até pensei, por que as crianças têm menos, né? Mas ninguém tem certeza de nada também não, porque na América Latina muitas pessoas são e tem países que têm BCG e estão sendo acometidos. Mas esse observacional da BCG, a própria Low Carb BR, a nossa amiga, ela fez um comentário lá de que o efeito... Low Carb BR, fala pra gente aí, escreve o comentário que você fez, que o efeito desse estudo pode não ser o... Eu não queria falar o nome secreto dela. Pode não ser por conta da BCG, entendeu? É porque ele é observacional e tem outros fatores de confusão. Sim, claro. Então, o que mais aparece agora é estudo observacional, porque é o que tem. Né? Sim, claro. Por isso que eu estou falando que tem países que têm a BCG e estão evoluindo muito mal. Então, o que eu estou querendo dizer é que não podemos ficar tranquilos. Né? A gente não pode ficar tranquilo. É isso que eu estou querendo dizer.
Que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da glicose, tem que cuidar da pressão, tem que cuidar das doenças, que eu até fiz uma live com o Neto, gente. O que aumenta a mortalidade? Hipertensão, diabetes, obesidade, asma. Qual dessas doenças que não melhora tirando glúten, leite e carboidrato, em geral? Eu falei glúten e leite porque a asma melhora muito quando tira glúten e leite, que é da caseína. Se você tem diabetes, é obeso, está com resistência insulínica, hipertenso, você tira o carboidrato, abaixa a insulina, só assim eu já tiro antihipertensivo de muita gente. Então, ajuda a controlar a pressão alta, controla o diabetes, todos os fatores de risco que matam mais. Façam o básico. Não se entupam de carboidrato em casa pela ansiedade. Se você é diabético, se você é hipertenso, faz low carb. Reduz o lixo, pelo menos. Se você é asmático, tira o glúten, tira o leite, já vai ajudar a você não descompensar tanto assim. Então, se a gente consegue fazer o básico, a gente já melhora muito a chance de morrer menos gente. O que eu falei, outro dia eu comentei no meu Instagram é o seguinte, sabe aquele negócio que a gente defende de você começar a aplicar medidas positivas de saúde para colher frutos lá na frente? Acabou isso. Você tem que aplicar agora, melhorar a sua alimentação agora, porque sua vida pode depender disso. Semana que vem, daqui a um mês. Quem está com a glicose alta tem reação inflamatória muito pior no CTI, que é o que mata de Covid, gente. Vocês não estão entendendo. Eu fico vendo os médicos e nutricionistas e outras pessoas no Instagram escrevendo: não faça low carb, vai piorar a sua imunidade. Pessoal, o que piora a imunidade é glicose alta, hipertensão descontrolada, deficiência de vitamina D grave. Pensa comigo. O que aumenta a inflamação? Resistência insulínica. Acorda. Isso é sério. Vocês podem aumentar o risco de uma pessoa morrer falando isso. Sem embasamento científico nenhum. Tá? E eu posso dizer que uma dieta sem comida processada e com menos carboidrato... Me ouvem, doutora? Falhou um pouco, doutora. Falhou? A gente pode dizer sim... Volta um pouquinho. Tô voltando. A gente pode dizer sim que reduzir carboidrato no diabético vai melhorar o controle dele? Pode sim melhorar a chance dele de sobrevida, porque ele vai ter uma doença menos descompensada. Eu posso dizer isso. E eu não estou errada, não estou mentindo. Estou embasada cientificamente. Trabalhei em hospital. Fui preceptora há 5 anos só de paciente diabético amputado. Os que morriam mais, perdiam mais perna. Eram os que estavam com a glicose descontrolada, gente. Tem dúvida disso não. E quando a gente consegue melhorar a alimentação, tudo melhora. Então não te surpreende, porque isso parece que surpreendeu muito a mídia, que diabéticos e obesos estão no grupo de risco. Gente, o diabético tem grupo de risco de qualquer infecção. Internou com a glicose alta suprime o sistema imunológico. Insulina alta no diabetes tipo 2, insulina alta aumenta a inflamação. Quanto mais obeso, o obeso tem mais embolia, o obeso é mais difícil de manejar, o obeso faz mais úlcera de pressão no CTI, dá mais infecção secundária. O obeso nem cabe na maca de tomografia às vezes. Fazer raio-x de obeso é muito mais difícil ver padrão de consolidação pulmonar em obeso, porque ele é obeso, o raio-x nunca fica bom. Pegar acesso central em obeso é mais difícil, entubar obeso é mais difícil. Gente, e qualquer doença, a obesidade é uma complicação. Internou obeso é mais complicado. Internou um diabético e eles ainda dão pão de sal pro diabético, banana. Na dieta para diabetes do hospital. Banana. Então, o diabético internou, a dieta já vai ser ruim. Se você já chega complicado com a glicose de 400, que qualquer infecção aumenta a glicose, porque a infecção em si aumenta a resistência insulínica, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, porque é a resposta de emergência. Então, o diabético, na infecção, qualquer infecção, vai descompensar, tem que ter ajuste de medicação e usar insulina às vezes. Pessoal, então, doutora, vocês não estão entendendo. Eu estou vendo vários médicos falando de nossa obesidade, olha só o que a obesidade está levando. E aí algumas pessoas ficam, isso é gordofobia, ele é um obeso saudável. Você está mostrando que, está deixando claro que obesidade, é uma coisa muito perigosa. Até para passar pelo tratamento a pessoa tem dificuldade. Para remover uma pessoa obesa de casa é difícil. Tudo é mais difícil, o obeso complica com mais embolia, mais trombose. Pensa, a pessoa fica lá deitada no CTI, tem que ficar virando. Um paciente magro, fácil de virar, fácil de se mexer, é mais mobilidade. Um paciente vai ter mais ou menos úlcera de pressão.
Aquelas escaras que dá nas costas, na perna, no calcanhar, na internação, gente. Então, assim, eu vivi minha vida inteira em hospital. Eu saí quando meu filho nasceu e tal, mas assim, eu sou de hospital, eu sou da urgência, eu fui plantonista de UTI, fui plantonista de pronto-socorro, gosto de emergência. Muito mais difícil lidar com um obeso que com uma pessoa magra. Tá? Então, assim, não achem que porque eu sou só gordinho, tá tudo bem. Quanto mais obeso, pior é. Tá? Lógico, o seu obeso diabético que pertence a asmático. Tem muita gente assim. O Brasil tem muita obesidade. Um pronto-socorro vai chegar, sobrecarregado. Onde não vai ter então, três enfermeiros fortes para tirar da maca. Né? Então, assim, a gente se vira no pronto-socorro. O que eu tô querendo dizer é que não facilita ser obeso, não facilita. Tá? Durante a internação, vocês têm muito mais complicação da internação em si, sem Covid nem nada. Qual que é o tempo médio de ventilação mecânica? 3 semanas. 2 a 3 semanas de ventilação mecânica. Ventilar um obeso não é simples. Um obeso com SARS é muito difícil de ser ventilado. Se tiver algum intensivista aí, emergencista, escreva aí. O que vocês acham de um obeso com SARA? Por qualquer outro motivo? Por um trauma? Por uma pneumonia grave, uma sepse? É muito mais difícil. Os parâmetros de ventilação são diferentes. É difícil ventilar uma pessoa assim. Então, eu acho que vocês têm que evitar de internar. Se cuidar, come bem. Não por nada não, mas essa live tá informando mais que o Jornal Nacional, hein? Chupa Jornal Nacional. Bom, a verdade nua e crua, né? Não, demais. Mas eu quero alertar, vocês entendem? Eu tô tentando alertar vocês. Não, tá certíssimo. De que realmente... Por que a obesidade é um fator de risco? Tudo que você falou, falou muito claramente, de uma maneira que acho que todo mundo entendeu o alerta. Bom, Jana, e a vitamina D? Uma vez que, via de regra, não devemos sair de casa para tomar sol, temos que suplementar? Então, gente... Você me ouviu? Você me ouviu ou não? Ouvi. Então... bom, vitamina D, gente, o que acontece? A vitamina D tem estudos que mostram, não tem ensaio clínico randomizado mesmo não, mas tem estudos que mostram que ter suficiência de vitamina D é importante para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, ok? Dito isso, existe uma grande briga na literatura médica de opinião de especialistas e o Holix lá nos Estados Unidos, que é o cara. Então, tem gente que acha que entre 20 e 30 tá ok, que 30 tá ótimo de vitamina D. E tem gente que fala que não, que vitamina D boa é 40, 50. O Holix é um que gosta da vitamina D mais alta. Então, se você está com a vitamina D baixa, tem que suplementar. Tem que tratar. Isso pode ser útil. Aí, dito isso, o que há de evidência para eu chegar aqui e recomendar um valor? Eu não posso recomendar aqui baseado na melhor evidência disponível, porque não tem. Então, pela evidência que existe, os guidelines, 40 está ótimo. A minha vitamina D está em 66, graças a Deus. Mas essa é a minha opinião pessoal. Entendeu? Justo. Sim, perfeito. Você já falou bastante, mas há uma íntima ligação do sistema imunológico e do sistema endocrinológico. Quais são os vilões que podem prejudicar esses sistemas? Sedentarismo, tabagismo, açúcar, estresse, má higiene do sono, óleo de soja. Queria que você falasse um pouco de óleo de soja. Gente, qualquer óleo de semente, eu tenho ojeriza, porque tem muito ômega 6. E ômega 6 aumenta a inflamação, aumenta o risco de câncer. Então, assim, eu tenho pavor de óleos vegetais de sementes. Os óleos de soja em si, a soja... Girassol, canola, milho... Qual mais aí? Fala aí, gente. Soja mesmo. Soja, gente. O que acontece com a soja? A soja é um fitoestrógeno. Então, os derivados de soja, leite de soja, óleo de soja, eles têm ações no nosso organismo como se fosse hormônio feminino. Tanto que tem gente que usa muito carne de soja para suplementar proteína e tem ginecomastia. A soja é um disruptor endócrino. Então, a gente só usa soja em último caso. A pessoa é totalmente vegana, não tem nenhuma fonte de proteína, a soja é a proteína dela, beleza, vai com Deus. Tem mulheres que usam muito soja, que tem alteração de fertilidade, menstrual, homens, né? Então, que a testosterona despenca. Agora,